Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Kelly Matos. Sim, muito bom dia. São 10h06, 10h06. Começando mais um Timeline manhã de quarta-feira, dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? Dia de desmontar o Pinheirinho. E nós estamos começando o Timeline com uma manhã com céu nublado, absolutamente nublado, tapado de nuvem, como a gente diz aqui. Tô olhando para o céu, gente, nublado mesmo, mas não tá chovendo, essa é a notícia. Nosso convidado está aqui falando conosco, está dando algumas orientações, eu já vou dizer para o entrevistado, ministro, daqui a pouco, nós já estamos no ar. O pessoal está falando comigo, ó, a gente já... Não tem problema. A gente vai fazer a entrevista logo em seguida com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que está nos chamando aqui para dizer que já está tudo ok. Ele que esteve pela manhã em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e é o nosso convidado, vai falar com a gente sobre toda a expectativa em relação à vacinação, em relação ao crescimento econômico, em relação à frase do presidente Bolsonaro. E o Luciano Potter já está conosco. Oi, Potter, bom dia. Bom dia, Kelly. No meio do caminho tinha uma fralda no meio do caminho. Estamos aí. Bom dia a todos. Obrigado por começar o programa aí. Eu peço desculpas ao atraso. A gente está em casa, né? Quase um aninho aí. Acontece algumas coisas no meio do caminho, mas deu tudo certo. Tudo bem, Kelly? Bom dia. Bom Fábio já tá na linha com a gente ou quase na linha com a gente? Não, eu tava falando com o Fábio fora do ar aqui, e falando contigo e falando com a produção. Eu vou explicar para o nosso ouvinte que não está familiarizado, a gente está desse jeito, está cada um na sua casa. Então, nós temos eu aqui no bairro Petrópolis, o Potter na casa dele, o Bruno Pancô que está lá na nossa produção, junto com a equipe técnica, né? Eu não sei se hoje é Augusto ou Polidoro, mas o Daniel Rodrigues na central, o Domingos Sávio na equipe técnica. Então, é por isso que dá, às vezes, esses pequenos desencontros. Mas, repetindo, o nosso convidado é o ministro Fábio Faria, vai falar conosco. Potter, eu estava explicando para a audiência que o ministro estava me ligando enquanto eu estava no ar. Como eu ainda não consigo falar, né, ter duas comunicações, eu acabei colocando aqui para que ele visse que a gente estava ao vivo. E na sequência a gente já vai fazer essa ligação, porque ele estava, Potter, numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Ele está mandando aqui para a gente, cheguei agora no ministério e vai nos atender na sequência. Tudo bem contigo, Luciano? Tudo bem, Kelly Matos, estamos, como tu disse, numa quarta-feira, dia 6 de janeiro, o céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul, 24 graus agora a temperatura por aqui, né, e a gente está nessa expectativa com isso, né. O ministro da Comunicação, Kelly, ele não é exatamente o ministro que lida com os jornalistas e as empresas jornalísticas, né, são duas coisas completamente diferentes, né. Não é o assessor, não é alguém, existe o secretário de comunicação, Potter, esse é o Fábio Weingarten, que de forma muito... enfática lida com isso, né? Com publicidade, com o contato com as empresas, existe essa linha. O ministro das Comunicações, ele responde, por exemplo, por Telebrás, Correios, mas o ministro Fábio, que eu acho que ele tem de característica muito positiva, é a sua articulação junto ao Congresso. Por que eu estou falando isso? Porque quem acompanhou Brasília, acho que até a gente pode mudar o jazz, por favor, pedir para a nossa equipe técnica mudar o jazz, que eu já vou explicar um pouquinho dos bastidores de Brasília. Em Brasília funciona assim, quando o governo precisa aprovar algum projeto no Congresso, seja ele um projeto simpático ou antipático, a reforma da Previdência mexia com muita gente, né? Com praticamente todos nós que estamos ali sonhando com a nossa aposentadoria. O governo vai precisar ter uma capilaridade junto ao parlamento, conversando com os deputados, conversando com os senadores, caso contrário os projetos não passam. O auxílio emergencial, nosso ouvinte deve lembrar da discussão, é um exemplo. Por quê? Porque o governo queria um valor, o Congresso queria um valor mais alto, então, conversando, eles conseguiram chegar a um acordo. E assim funciona na democracia, independente do governo ser do presidente Bolsonaro, ser do ex-presidente Michel Temer, da ex-presidente Dilma Rousseff. Funciona assim em qualquer regime democrático. Funciona assim também aqui no governo do Estado. A gente viu toda a estratégia, a costura feita pelo governador Eduardo Leite para conseguir, por exemplo, votar e aprovar aquela
aquela mudança ou a permanência das alíquotas elevadas de ICMS, né? Houve uma transição, isso foi aprovado, inclusive com os votos do PT. Então veja qual é a importância da articulação para que a gente consiga ter uma sequência de eventos, de projetos, de pautas por parte do governo. É isso que eu estava destacando sobre o ministro Fábio. O ministro Fábio, ele é um deputado pelo Rio Grande do Norte e tem essa característica como algo a ser destacado na sua personalidade. É o Polidoro que está na mesa e que a gente está com uma sorte ou um azar, entre aspas, que antes ou depois das nossas entrevistas tem reuniões importantes. A gente estava com a Anvisa e teve que gravar porque tinha uma reunião da Anvisa com a Fiocruz, né? Uma das responsáveis por vacinas, né? E aí tanto é que a Kelly e o Bruno Pancô deram informação depois. E agora, bom, a gente vai falar com um ministro que acabou de sair da sala do presidente. Isso. É uma sorte, então, sim, sem a audiência dúvida. Já sabe qual é a primeira pergunta que a Kelly vai fazer. Né? Vai ser meio óbvio, né, com a primeira pergunta. Ontem eu estava, aliás, hoje de manhã ontem estava acompanhando e hoje de manhã eu faço sempre, né, a minha preparação para as entrevistas. E ontem o ministro já esteve com o presidente Bolsonaro, justamente por causa disso que eu acabei de explicar, né? Ele tem essa característica de articulador. Quando ele foi, entre aspas, contratado, né, chamado para o governo, ele veio justamente para tentar apaziguar um pouco dessa relação. Eu acho que é um mérito da parte dele, né? Vocês veem que eu estou fazendo elogio pelas costas. Quando ele entrar aqui, eu já faço as perguntas mais duras. Mas é por isso que ele foi colocado onde ele está hoje, por essa missão. E assim, como eu estava dizendo antes, todos os governos fizeram. O Temer, por exemplo, ele próprio tem esse capital político de articular com o Congresso. Ele foi presidente da Câmara 3 vezes, então ele tem ele tem pavimentado esse caminho. E quando você é desde um presidente ou até um gestor, né, de uma organização, você no seu trabalho, você sabe que para avançar em alguns temas, se você quer mudar algo na sua empresa, você vai precisar conquistar todo esse terreno para conseguir adesão àquela ideia que você está propondo. Então, é importante e por isso é que a gente vai falar com o ministro Fábio. Mas eu queria falar uma outra coisa, Potter, antes da gente começar a entrevista. Estou vendo que o Bruno está ali no telefone com ele, porque ele acabou de chegar no ministério, foi isso que ele me disse agora, que é a respeito da vacina. Eu estou aqui fazendo quase que um placar da vacina, cuidando todos os dias, para saber se o pedido vai ser feito. Tem 2 vacinas que estão muito próximas de pedir autorização para uso emergencial ou mesmo registro para a Anvisa. Quais são essas 2? Coronavac, expectativa, tem reunião, tem coletiva marcada para amanhã, quinta-feira, dia 7, e também a vacina de Oxford AstraZeneca, que é essa que tu acabou de citar da reunião. Lembra que tu falou, era o dia que tinha uma reunião na Anvisa? Essa tá ali para pedir. Quando eu falei com pessoas da cúpula que organiza e que desenvolve essa vacina aqui, Fiocruz, Oxford, AstraZeneca, eles tinham me dito inicialmente, não, entre segunda e quarta. Segunda e quarta, com certeza. Hoje aí é ontem quarta. eu falei de novo, daí eles falaram, não, entre quarta e sexta. Porque é um processo complexo, né? Às vezes a gente está ali na iminência do pedido, falta um detalhe, faltou um número, faltou um percentual. Por isso é que tem essa... Eu falo sempre em expectativa. Sempre em expectativa. O fato é que nós temos 2 na iminência de pedir. Coronavac. E aí, claro, né, gente? Não vai pensar que vai vacinar no dia seguinte. A Anvisa tem até 10 dias para responder esse pedido, Potter. Segundo eles, até 10 dias pode ser meio mais rápido, né? Se rolasse nessa semana mesmo. Possível. Claro, aí depois tem toda a parte de logística, né? Que é seringa, ampola, transporte, né? Mas existe sim uma possibilidade de vacinação ainda no mês de janeiro. Lembrando que o estado de São Paulo prometeu para o dia 23 de janeiro, que era, tô louco, ou 25 de janeiro? 25 de janeiro. 25 de janeiro, 23, vacina. Tu não está errado na data, ele pediu, ele projetava para o dia 23 de dezembro fazer o pedido. A gente estava ali na semana do Natal super otimista, vai pedir autorização para uso emergencial, vamos lá, todo mundo. E aí deu aquela coletiva que eles falaram, olha, faltou um percentual, a gente ainda não vai ter isso aqui. A Sinovac, que a empresa chinesa pediu para a gente esperar os outros países, então é melhor dar uma segurada. E aí deu aquela frustradinha, né, Potter? Sabe quando a gente está ali esperando, vai acontecer agora, e parou tudo
porque precisaram de mais dias. Eu conversei hoje de manhã com integrantes do governo de São Paulo, falei, tá, e aí? Qual é que é? E aí eles me disseram o seguinte, a gente tem amanhã uma entrevista coletiva, tanto que eu estava pedindo entrevista, disseram, amanhã tem uma entrevista e nós falaremos depois dessa entrevista. Então, amanhã é quinta. Amanhã é quinta, dia 7. Quinta-feira 7, porque eles esperam pedir para a Anvisa para poder começar a vacinação, como tu disseste, no dia 25. Bastidores de rádio, tá? E nós estamos agora aqui com um software aberto com imagens, né? Então eu estou vendo o Bruno Pancô fazer o seu trabalho de ligação. E aí o Pancô escreve, já liguei para 3 telefones diferentes para chegar no ministro. Né? Então há uma burocracia para a gente conseguir colocar o ministro no ar aqui, né? Certamente não é em cima do celular dele, né? Ou diretamente no celular dele, tem que passar por algum processo e eu vejo o Bruno Pancô se movimentando ali para as coisas acontecerem, né, de maneira legal. No sinal são 10 horas e 15 minutos, a gente tem daqui a pouquinho o ministro das Comunicações, o senhor Fábio Faria, e tem muita coisa para conversar. Lembrando, como disse a Kelly, ele acabou de sair de uma reunião que, desculpa Kelly, estava agendada ou foi uma reunião marcada há pouco? Não estava agendada, Potter, tanto é isso que o mostra ministro... a importância. Eu falei com ele agora, falei com ele ontem, falei com ele hoje de manhã, né? O ministro, que é deputado federal, está licenciado, e aí o ministro me disse o seguinte, ontem, não, Kelly, tudo certo, 10 horas a nossa entrevista. E aí ele disse hoje de manhã, fui chamado para uma reunião, estou indo para o Palácio. Eu falei, eu desmarco ele, a gente não entra com celular, isso ele vai poder contar no ar. Se a gente não entra com celular, então não tem como te garantir nada. Aí agora, faltando um pouquinho para as 10, o ministro está nos ouvindo? Ô, ministro, estou contando aqui, o senhor me perdoa que eu estou falando aqui no ar. Eu falei, o ministro me disse que não entra na reunião com o celular, tá certo isso? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Oi, bom dia a todos da Rádio Gaúcha, bom dia a você, Kelly, bom dia ao Potter e a todos que estão agora conectados com a gente. Não tem como não perguntar, ministro, por que o senhor foi chamado hoje pela manhã pelo presidente Bolsonaro. O que o senhor pode falar para a gente que foi falar nessa reunião, porque foi uma reunião marcada, né, hoje mesmo, então, por favor, o que o senhor pode adiantar para o povo brasileiro? Não, a reunião não foi marcada hoje, foi ontem pela manhã, ele reuniu os ministros que estivessem em Brasília, nada emergencial, ele chamou para uma reunião, mas para tratar de temas diversos, não teve nenhum assunto exclusivo como está sendo na mídia, nem foi convocado hoje de manhã. Foi desde ontem, no começo do dia, que até falou para os ministros que não estavam em Brasília que não precisariam vir. Então não teve nada emergencial, senão todos estariam presentes. Ministro, deixa eu lhe apresentar primeiro, a gente está conversando com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e antes da gente lhe colocar no ar, eu disse que eu estava fazendo um elogio pelas costas. Quem conhece Brasília, eu morei em Brasília durante 4 anos, sabe que o senhor é muito elogiado pela sua capacidade de articulação. E isso é importante para qualquer que seja o governo, porque o governo precisa aprovar projetos importantes no Congresso, às vezes mais simpáticos, às vezes menos simpáticos, como a reforma da Previdência. E o senhor foi para o governo também com essa missão, de fazer essa articulação. Passados aí, a gente está quase fechando o ano da sua chegada no governo Bolsonaro. O senhor está satisfeito com o trabalho que o senhor vem fazendo? Essa articulação, ou até o fato de terem colocado o senhor como um pacificador, o senhor acha que melhorou essa relação do Executivo com o Parlamento e com os demais poderes? Kelly, nós vimos num período, ali no começo da pandemia, meados de maio, depois, junho, que os poderes estavam num conflito muito grande, né, principalmente o judiciário, com o poder executivo, com o parlamento também. Muitas votações estavam sendo feitas no parlamento que beneficiavam os governos estaduais e prefeituras, em detrimento da União, preocupação muito grande que a União não conseguisse nem chegar no final do mandato, porque muitos recursos ali estavam sendo colocados em votação e que a gente tinha esse temor muito grande. Os ânimos estavam exaltados, no momento ali tinham várias operações acontecendo, o pessoal achava que o Bolsonaro estava caminhando aí para um possível choque, né,
entre poderes. Ao mesmo tempo, o presidente achava que o judiciário, junto também com o legislativo, também vinha caminhando para esse choque. E ali, em junho, quando eu entrei, a gente deu uma pacificada nessa relação, né, porque ela estava num momento quase indo para um estrangulamento, e isso se acalmou. Né? Você vê hoje que, óbvio, que o presidente Bolsonaro vai continuar em todas as lutas dele, ele vai continuar brigando pelo que ele acredita, pelo que ele sempre defendeu, mas escolher as batalhas, né? Escolher as lutas. E isso ficou muito claro. Eu vejo hoje cada um dentro do seu poder estabelecer uma linha transparente ali, o próprio poder executivo, o poder judiciário, mas óbvio que nós vemos aí toda semana, que é normal acontecer nesse governo e outro, e algumas reclamações, né, que o judiciário às vezes legisla, outras que a Câmara ou o Congresso vota projetos contra o governo, que não pauta projetos de interesse do Executivo, e por isso que tem tanta importância agora o dia 1º de fevereiro, que são as eleições na Câmara e no Senado, que são importantíssimas para o presidente Bolsonaro e para o governo, porque tem muitas pautas que o governo gostaria que fosse pautado e que nesses 2 anos nós não tivemos a oportunidade nem de debatê-los, porque o presidente da casa é quem tem a autonomia, quem tem a caneta e que decide se vai pautar ou não. Pois é, mas e se for eleito, por exemplo, o senhor estava falando da eleição da presidência da Câmara, né? E aí eu vou familiarizar o nosso ouvinte, tem uma disputa colocada aí entre um candidato que é mais alinhado ao Palácio do Planalto, o deputado Arthur Lira, e também um deputado que é mais alinhado ao atual presidente da Câmara. Esse deputado é o deputado Baleia Rossi. O senhor, como eu acabei de destacar, é alguém que tem muito trânsito no Congresso. Caso seja eleito o Baleia Rossi e não o deputado Lira, o governo acha que, o senhor considera que o governo vai ter problemas no Congresso? Kelly, eu acho que são 2 deputados do centro que votaram com o governo na maioria das pautas, principalmente as pautas econômicas, né? Tanto o deputado Arthur Lira como o deputado Baleia Rossi, um do MDB e um do PP, mas até então eles eram deputados de bancada do centro que votavam com o governo na maioria dos projetos. Só que agora nós temos um rastro, nós temos uma divisão. Isso aí foi dividido entre direita e esquerda, até porque o deputado Baleia Rossi fez uma composição com os partidos de esquerda, né? O PP, por 27 a 23, decidiu ficar com o Baleia Rossi, o PCdoB, os partidos de esquerda, o pessoal ainda não sabe se vai lançar candidato ou se vai apoiar o Baleia. Então nós sabemos que muitas coisas já saíram na mídia, que esses partidos eles discutem as pautas que serão votadas nos próximos 2 anos. Então, nós teremos aí, por exemplo, dificuldade que, caso o Baleia chegasse a vencer as eleições, eles iriam não pautar as privatizações, né? Nós temos aí Correios, que diz diretamente aqui ao meu ministério, e nós queremos ir para um processo de privatização, Eletrobras, que nem foi pautado esses 2 anos, porque tinha um compromisso com a esquerda, e assim, outros projetos que são projetos que são conflitantes com o executivo. Então, assim, nós temos que diferenciar. Não adianta falar que o deputado Baleia votou nos 2 anos com o governo, porque agora, se ele for eleito, ele terá um compromisso com a pauta da esquerda. E o deputado Arthur Lira, ele fez um compromisso com os partidos de direita que apoiam o governo. Então, isso foi colocado. Os partidos pediram, por exemplo, que fossem pautados projetos liberais na economia, as reformas, os projetos conservadores, independente de compromisso de mérito. Ele não pode assumir compromisso de mérito, presidente. Ele não pode garantir que aquele projeto vai passar. Mas ele pode garantir que vai pautar. E é isso que o governo quer. Aí depois o governo que vai tentar aprovar no Congresso. Não é o presidente da Câmara que aprova ou desaprova, mas é o presidente da Câmara que pauta.
Então eu vejo agora uma diferença muito grande nesses dois candidatos, né? Nós teremos duas câmaras distintas. Caso vença o Baleia, ou caso vença o Arthur Lira, que eu acho hoje o Arthur Lira muito bem posicionado, muito diferente do que a mídia vem publicando, mas ele tem uma relação muito grande com o Congresso e eu acho que ele tem voto em todas as bancadas. Ministro Rafael Bria, o seguinte, eu perguntava para a Kelly aqui antes, né, uma pergunta só para deixar mais claro, uma coisa é lidar com a imprensa, outra coisa é ser ministro das comunicações. Mas eu queria a avaliação sua, porque o senhor é um bom comunicador. Como é que o senhor acha que é essa relação do presidente? E se essa relação ajuda ou atrapalha? Quando eu falo relação, é relação com a imprensa brasileira, né, de maneira geral. A imprensa mais tradicional, aqueles CNPJs já clássicos que existem há muito tempo, tipo a Rádio Gaúcha. A gente está desde o primeiro dia da presidência da República pedindo uma entrevista com o presidente, a gente nunca conseguiu isso, né? Também foi muito difícil entrevistar os outros presidentes da República, né? A gente sabe o quão complicado isso é. Mas não é um pedido de entrevista, é só para entender como que o senhor enxerga essa relação. E já que o senhor é um articulador, se esse tipo de comunicação do presidente com a imprensa ajuda ou atrapalha o seu trabalho e as articulações que precisam acontecer? Eu vejo o seguinte, primeiro que eu acho importante, apesar de alguns discordarem, eu acho importante que os ministros do governo, eles falem em todos os veículos, até porque principalmente no veículo que é oposição ferrenha ao governo. Por um simples motivo, óbvio motivo. As notícias boas não chegam na ponta, principalmente naqueles veículos que só falam mal do governo. Os veículos que apoiam o governo já transmitem as notícias positivas, né, as realizações do governo, as entregas. Então as pessoas que leem esse veículo já têm as informações. E quem só lê o veículo de oposição não tem. Então, se vai ter 1 hora de jornal, e nessa 1 hora serão 60 minutos batendo no governo federal, como nós praticamente vimos isso todos os dias, se vai lá o ministro Paulo Guedes, fala 10 minutos, nós teremos 50-10. Se vai o ministro Tarcísio, nós teremos 40-20. Então, eu acho importante que tenha, eu faço essa defesa dentro do governo, muitos já estão falando, eu vejo a ministra Tereza fazendo várias entrevistas, o Rogério, o próprio Tarcísio, eles têm ido para vários veículos, Damares, e isso vem acontecendo. Agora, o número de pedidos é muito grande, né? Você tem imprensa do Brasil inteiro que quer falar, e aqui a agenda é muito apertada. Eu saí agora da reunião, cheguei aqui atrasado para a nossa entrevista até às 10. Então, é difícil atender. Às vezes nós somos chamados para umas reuniões emergenciais em vários temas e a gente não consegue atender, mas eu vejo que isso melhorou muito, isso evoluiu muito. E a imprensa, ela ajuda muito o presidente. Por exemplo, eu vi uma manchete na capa do Estadão, saiu que o presidente nadou de máscara no mar. Então, assim, isso aí, sem máscara, no mar, isso aí é inacreditável, porque ninguém pode nadar de máscara no mar porque morre afogado. Então você está... É uma manchete que acaba ajudando o presidente. A imprensa, às vezes, quer prejudicar, acaba ajudando, porque isso perde um pouco a credibilidade. Então, Ministro, então vou lhe dar uma chance, uma oportunidade, melhor dizendo, né? Quem sou eu, mas uma oportunidade do senhor falar, trazer essas notícias positivas, porque eu acho que nós temos notícias positivas de fato, né? O senhor citou a ministra Tereza, ela vem sempre conversar com a gente, o Rio Grande do Sul é um estado essencialmente agrícola, fala sobre a força do campo. O ministro Tarcísio veio aqui no Rio Grande do Sul, inaugurou uma obra muito esperada, a obra da Ponte do Guaíba, e eu quero lhe perguntar sobre uma frase do presidente ontem, e eu não gosto quando a gente não fala do contexto, eu gosto que a gente explique o que foi dito ontem. E o presidente falou, as manchetes foram que o Brasil está quebrado, eu não posso fazer nada. Pelo que eu compreendi, ele estava explicando por que ele não pode, por que ele não consegue fazer algo, que era a intenção dele em relação ao imposto de renda, né, que é atualizar
para que pessoas que recebem menos não tenham uma carga tributária tão pesada. E aí veio uma fala também, um post do deputado Eduardo Bolsonaro, que o senhor conhece bem, filho do presidente, dizendo que o Brasil, na verdade, é o país que mais está caminhando para a recuperação, ou está caminhando mais rápido para a recuperação da sua economia. Eu lhe pergunto então, quem está certo? O filho do presidente ou o presidente? E faço a pergunta diretamente. O Brasil está quebrado? Não, o Brasil, o setor público do Brasil, até o ministro Paulo Guedes falou isso, saiu em algumas entrevistas, que o presidente estava se referindo ao setor público. Nós temos um despesa que só aumenta, né, ano a ano. E nós temos um teto de gastos a ser cumprido. Então ninguém pode sair dando aumento, que são aumento de folhas correntes, que a gente vai estrangular o teto de gastos e nós iremos fugir. Alô? Tá ouvindo? Esse é o sinal de 10h30, sinal de ministro. 10h30. Eu, sempre que fizer 15 minutos, o ministro vai dar um sinal. Então, se o senhor estiver falando aí e der outro sinal, é porque é 10h45, mas está tudo bem, a gente quer lhe ouvir. Tá bom. Então, Kelly, isso aí significaria um fura-teto, né? o estrangulamento do teto de gastos. Então, isso significa que nós temos, sim, que reduzir despesas, que nós não temos dinheiro para ficar aumentando todo tipo de, por exemplo, aumento de várias classes, de vários pleitos que chegam até o governo, e o presidente poderia até gostaria de fazer isso, mas não pode. Agora, quando você fala na retomada dela, é real. É 100% real, porque nós temos, por exemplo, falando em boas notícias, Roberto Campos foi escolhido pelo presidente, o presidente do Banco Central. Ele foi eleito, na semana passada, o melhor presidente do Banco Central do mundo, no ano de 2020. Essa notícia, ela é emblemática, porque o que é que a gente espera do presidente? Que ele saiba escolher sua equipe. Isso é a principal função do presidente da República, é escolher o time que vai comandar o país. Essa notícia, ela saiu em canto de página. O que sai é uma frase que ele nadou sem máscara no mar. Gente, eu vi uma notícia dizendo que as pessoas foram para a praia, coincidentemente, 10 minutos antes do presidente chegar. Assim, é inacreditável. Então, assim, eu nunca cobrei uma imprensa chapa branca. Eu acho que isso é ruim para o país. Eu acho que a imprensa tem que dar em todas as notícias negativas que acontecem. Mas tem que dar também todas as notícias positivas. E a gente tem que torcer para o Brasil, tem que se orgulhar. Nós temos um presidente do Banco Central que foi eleito pelo presidente do Banco Central do mundo. Mas isso saiu em todos... Isso saiu nos portais, né? Não saiu como... Saiu a capa nos jornais que o presidente nadou sem máscara, mas não saiu o Roberto Campos na capa. Entendi. O que o senhor reclama é do espaço dado a isso. E o tamanho, eu acho, né? Acho que é isso, né, ministro? Do peso. É o peso para a notícia negativa e o peso para a notícia positiva. Nós temos um país hoje que quem é a favor do presidente torce para que o Covid que a gente consiga enfrentar o Covid da maneira mais rápida, que a gente tenha uma retomada e ver que o Brasil consiga crescer na economia. Quem é contra torce o contrário. É muito ruim se tá colocado do lado contrário do presidente, porque a pessoa está torcendo a favor do Covid, está torcendo contra se o presidente apostou na AstraZeneca do Reino Unido, a população que não gosta do presidente está torcendo contra. A gente vê os editoriais, a gente vê às vezes os comentários. É uma coisa muito que ficou um fla-flu. Isso é muito ruim para o país. Isso aí vai falando em torcida, ministro, torcida pela AstraZeneca, essa a gente está na torcida mesmo, né? Eu falei ontem com o pessoal que organiza a Fiocruz e tem uma expectativa de pedido para agora, para essa semana, né? É uma boa notícia. É isso. O Brasil, teve um MP de 20 bilhões de reais para a compra de vacina. Então, assim, o presidente já... Você vá para qualquer estado, o Rio Grande do Sul é um estado rico, mas vá para os estados do Nordeste,
do Nordeste, que não tinham dinheiro para nada, que estavam com folhas em atraso, que estavam sem dinheiro para a saúde, todos eles estão com dinheiro sobrando. Eles receberam tanto recurso para o Covid, e eles conseguiram, com o recurso do Covid, usar para folha de pagamento, para investir em outras coisas. O auxílio emergencial, no meu estado, por exemplo, de 3,5 milhões de pessoas do Rio Grande do Norte, tem mais de 1 milhão que está recebendo auxílio. Isso movimentou a economia durante o ano inteiro. Ninguém fez isso no mundo. Foi o maior programa de distribuição e renda do mundo. Foi o auxílio emergencial no país. Então, assim, o presidente fez tudo o que podia, que estava ao seu alcance, para combater o coronavírus. Mas o que é destacado? É uma frase dele tirada de contexto, é porque ele nadou, é porque ele cumprimentou, é porque ele saiu do palácio e foi falar com apoiadores. É isso, por quê? Porque a maioria da mídia está focada no lado negativo. Então isso aí as pessoas não entendem, mas tem uma percepção da população, e não é quem mora em Brasília, não é quem mora em nada, é a pessoa que está lá na ponta. Quando você sai da bolha e vai conversar com as pessoas estão com raiva, ninguém fala nada, só fala mal, fala tanto mal que a gente nem quer ver mais, nem acredita mais. Então, assim, eu acho que no final do dia, você perguntou sobre o que ajuda e atrapalha, esse exagero de notícias negativas acaba ajudando o presidente. A imprensa acaba ajudando, sim. Ministro, a imprensa, ministro, é uma coisa até engraçada, né? O senhor acompanhou muito isso, né? Os governos petistas reclamavam a mesma coisa da imprensa. Né? Essa relação com a imprensa, né? A gente vê que isso, e eu concordo muito com o senhor, às vezes tem muito exagero, realmente. Então eu vou fazer uma pergunta para o senhor, já que a gente está tendo a oportunidade de falar com alguém do governo e um articulador do governo. Alguém que trabalha, que articula, que parla, né? Mesmo sendo ministro. O que é comunicação, o que é articulador é o ministro Ramos. Não, sim, mas a gente sabe que o senhor tem esse poder. O presidente me ouve. O senhor, eu fiz o elogio pelas costas, eu vou fazer pela frente também. Quem viveu Brasília sabe que o senhor talvez seja um dos parlamentares, aí o povo vai falar que agora eu fiquei elogiando o Bolsonaro, vai dizer que eu sou comunista. A gente é xingado de todo jeito, ministro, mas o senhor tem como característica Imagine a gente. Imagina o senhor. Sim. Isso que eu nem entrei ainda para perguntar para o senhor onde é que o Pato vai jogar. O senhor vai preparando a sua resposta depois, porque o Inter quer saber se o Pato veio para Porto Alegre. Mas não é essa a pergunta, o foco é o governo Bolsonaro. Vai, Potter, faz a tua pergunta. Ministro, o presidente está atrapalhando a vacina? Está fazendo alguma movimentação para atrapalhar a vacina? Ou ele está trabalhando para a gente ter a vacina o mais rápido possível? Nos dá uma informação disso, porque a gente não ouve isso do presidente, assim, uma frase mais clara. E o senhor já falou para mim de jeito nenhum. Eu queria que o senhor deixasse claro. O presidente fala em ação. O presidente, quando emite, primeiro que a aposta da AstraZeneca, foram quase 3 bilhões de reais, foi feita há 6 meses atrás. Que serão 222 milhões de doses, só para o ano 2021. AstraZeneca. Tem o COVAX Facility, que também foi feito, que é o COVAX Facility, que é junto com a OMS, com a OMS e vários países, e também são em torno de 50 milhões de doses. O presidente, na MP, disse que qualquer um que tiver o registro, qualquer empresa, qualquer fornecedor registrado, ele vai comprar no outro dia. E para isso, editou MP de 20 milhões de reais. O que o presidente bate todos os dias, e vai continuar batendo, e não vai abandonar essa luta, é da obrigatoriedade. O presidente é contra a obrigatoriedade. Quando ele fala que é contra a obrigatoriedade, ele fala o seguinte: se tem 10 pessoas na casa, vai chegar lá a vacina, o governo vai oferecer gratuitamente para 10. Mas se só 5 quiserem tomar, se só 9 quiserem tomar, ele vai fazer questão de que só os 5 ou só os 9 tomem. E quando ele fala isso, da obrigatoriedade, as pessoas puxam que ele é contra a vacina. Quando ele diz que não vai tomar vacina, é porque ele já teve. Eu já tive, eu estou com o IgG lá em cima. Eu não preciso tomar vacina. Se chegar um momento que o IgG cair, for comprovado e todo mundo for vacinado, aí, você está precisando agora da vacina. Não, a vacina, ela chega e tem uns grupos principais que começam a serem vacinados.
E não são as pessoas que, tenho certeza que não são aquelas que já têm o IgG. Então, assim, muita gente pega, o presidente disse que não vai tomar vacina, então ele é contra a vacina. Não, ele é contra a obrigatoriedade. Então, assim, se por um acaso for votado, já que o Supremo já declarou que estados e municípios que têm o direito de decidir sobre a obrigatoriedade ou não, eles que vão seguir. O presidente não vai, ele vai respeitar. Agora, ele vai continuar até o fim, utilizando a AGU, quem quer que seja, os meios que ele tem jurídicos para combater isso, porque ele acha que a pessoa tem que ter a liberdade de escolha. E o senhor tem alguma informação, ministro? O senhor vai tomar a vacina, ministro? ministro? O senhor vai tomar a vacina? Agora não, né, mas mais tarde só. Eu estou com o IgG lá em cima, eu acabei de fazer exame semana... A gente foi pro Natal lá do meu sogro, ele tem 90 anos, a gente fez os exames todos para a gente ir, todas as vezes que vão para lá, e o meu IgG está lá em cima, não precisa de vacina. Entendeu? Não vai tomar. Eu fiz agora em outubro, não vou tomar. Agora eu não vou tomar porque eu não preciso. Sim, ministro, Entendeu? deixa eu só deixar mais claro uma coisa. Tem gente que tem interesse, que quer tomar, que está precisando, principalmente os médicos aí que estão trabalhando na linha de frente, que tem uma carga viral maior, né? Grupos de idosos que estão aí em asilos, que estão mais precisando tomar para ficarem mais protegidos. Então, acho que começa aí, né? Então, assim, isso aí o governo, eu tenho certeza que o ministro Pazuello está trabalhando 24 horas por dia para resolver esse problema. E o senhor tem alguma informação para nos dar disso, ministro? Uma para ser a manchete hoje de todos os jornais, agora depois do timeline, por favor. Não. Quem fala sobre vacina é Pazuello. O senhor estava lá ontem na reunião no Ministério, ministro. Lá no Ele fala, mas o senhor acompanha. É que o governo e o ministro Pazuello está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para resolver esse tema. Nós teremos vacina logo, eu acho que agora, eu não quero falar em data, eu não posso cravar data, mas assim, já está sendo divulgado, as conversas estão acontecendo o tempo inteiro, e o Brasil tem 3, o Brasil tem a Fiocruz, que vai fazer a vacina junto com a AstraZeneca, o laboratório. Tem o Butantan, que vai fazer a vacina Coronavac, a chinesa. Tem a Sputnik, que tem, acho que é a União Química, né? Que também vai produzir para exportar aqui no Brasil. Então, acho que nenhum país vai ter tanta vacina sendo produzida no próprio país como o Brasil. O Brasil vai ser um exportador de vacina. E o senhor acha que essa questão ideológica atrapalha, ministro? Porque aí a gente viu, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, e uma disputa ali, 22, né? O presidente também se indispôs ali com uma possível tentativa de capitalizar. Isso atrapalha? O João Dória, ele erra quando ele fala que ele vai vacinar. O brasileiro vai ser vacinado em todos os estados ao mesmo tempo. A vacinação, ela não é estadual. Quem faz a vacinação é o Ministério da Saúde. E assim, o Butantan, todas as vacinas que o Butantan produz, elas são compradas por quem? Pelo Ministério da Saúde. 100% do faturamento do Butantan é do Ministério da Saúde. Então, assim, quem vai comprar a vacina de onde quer que seja, é o Ministério da Saúde, ele que vai fazer. Ele vai enviar para os estados, enviar para os municípios, e lá os governadores, os prefeitos vão fazer a vacinação. Seringa, nós temos seringa de sobra. O ministro Pazuello vai falar sobre isso. Se tivesse hoje 60 milhões de doses, seriam 60 milhões de vacinas, de seringa. Entendeu? O que aconteceu foi... Muitas coisas que acontecem e fica saindo, ela sai tantas vezes que acaba se tornando uma verdade e que depois é desmascarada. Então, assim, o Brasil não vai, o presidente está trabalhando, o ministro da Saúde está trabalhando, fiquem tranquilos, porque quem quiser ser vacinado, vai ser vacinado, o Brasil vai fazer um grande programa de vacinação. Logo? Em janeiro ainda, como promete? Logo? Logo. Você viu a quantidade de pessoas vacinadas no mundo? Poucas.
que estão vacinando 10 mil pessoas no mês de janeiro inteiro. Entendeu? Nós não temos nenhuma população do estado de São Paulo, por exemplo, vacinada no mundo inteiro. Porque isso é uma guerra também, uma briga de vacinas. E isso aí está tendo uma disputa muito grande. Então tem muitas delas que estão fornecendo 10 mil, 50 mil para cada país, para aumentar a abrangência e mostrar que começou, mas não é uma vacinação em massa. Né? Eu acho que você tirando ali Israel, que eu acho que é o único país que já vacinou praticamente 10%, mais de 10% da população, né? Os outros países estão começando com pequenas quantidades. Não é rápido, não é de um dia para o outro que você desenvolve a vacina. Por isso que tem gente que não quer tomar agora, que quer esperar e que quer decidir depois. Por isso que o presidente vai brigar, porque ele está na rua, ele está na ponta, ele escuta. Tem gente que chega para ele e diz: olha, presidente, eu não quero tomar vacina. Eu quero esperar, ou eu não tomo de jeito nenhum, ou eu quero tomar, mas eu só quero tomar se for essa tal. Então, ele, escutando, ele defende o povo. Ele defende o que o povo pede a ele. Então, isso é natural. Mas a sua opinião sobre vacina é a mesa do presidente, ministro? Você acha que a vacina pode fazer mal ou a vacina é a nossa salvação? É o que vai fazer a gente recuperar, a gente fazer a economia crescer novamente? Não, eu acho que a vacina, se você é favorável à vacina, e se você quer tomar vacina, o governo tem a obrigação de dar gratuitamente. Agora, se você está vacinado, você não tem que estar preocupado se a outra pessoa está ou não. É isso aí que eu não entendo, entendeu? Porque se por um acaso, se eu acredito na vacina, eu tomo a vacina e eu estou vacinado, eu não estou preocupado se outra pessoa não está, entendeu? Eu acho que cada um tem que ter esse pensamento. E que o presidente não vai abrir mão é isso. É óbvio que é importante que tenha uma imunização, né? A economia funcionar, tudo isso é importante. Todo mundo está vendo isso. O presidente não é contra, eu já falei, o presidente só é contra a obrigatoriedade. Se ele fosse contra, ele não teria feito a MP de 20 bilhões de reais. Ele não teria comprado há 6 meses atrás a AstraZeneca. Então, assim, vamos separar as coisas. O presidente é contra a obrigatoriedade. E ele não vai mudar. Ele vai lutar isso até o fim. E eu concordo com ele, eu sou contra a obrigatoriedade. Tem gente na minha família que não toma vacina de jeito nenhum. E não vai tomar nenhuma. Tem grupos de pessoas que são assim. Então, assim, a gente tem que respeitar. Ou você acha que vai pegar e vai entrar a pessoa com o policial na casa da pessoa, obrigando a pessoa a tomar ou não? Entendeu? É isso que ele vai defender. Não dá para você confundir essa defesa para falar que ele é contra a vacina. Eu acho que o senhor já trouxe, assim, eu estou recebendo várias mensagens. Quem vai nos xingar e está tudo bem, mas eu recebi agora de um ouvinte dizendo que pela primeira vez está conseguindo ouvir sem discussão, sem briga, coisas positivas, né, ditas por um ministro de governo com muita tranquilidade. Então, acho que a gente já pode destacar esse fato. E eu queria, para a gente encerrar, o senhor falou muito sobre a vacina, sobre o presidente estar empenhado nisso, e eu queria saber do senhor o que os senhores estão empenhados para fazer a economia voltar a andar. Alguns perguntaram, vai ter auxílio emergencial ou outro tipo de ajuda? O governo está pensando naquele empreendedor, naquele pequeno negócio, naquele dono de restaurante que tem que fechar suas portas. O presidente Bolsonaro se comunica com parcela muito importante da população que está querendo se reerguer. O que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, o Roberto Campos só iria ser eleito o melhor presidente do Banco Central do ano 2020 porque o Brasil mostrou ao mundo que o enfrentamento da pandemia em relação à economia, ele foi um dos melhores do mundo. Então, isso significa que o Brasil, por causa do auxílio emergencial, por conta do programa de crédito, o Pronamp, o que é que a gente fez? O Brasil ele deu crédito para as empresas e, em troca disso, pediu que elas não demitissem seus funcionários. Então, ela deu condições de entrarem nos lockdowns que os estados estavam decretando, mas que elas tivessem a tranquilidade de ultrapassar aquele período
e o que o governo daria crédito. Isso foi feito para as pequenas, para as médias, para as grandes empresas. E o que é que aconteceu? Nós tivemos no número final, o desemprego que todos esperavam que a gente poderia ir para 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de empregados no meio da pandemia, foi muito pelo contrário. Nós não tivemos aumento do desemprego. Então, tudo isso foi feito porque o governo agiu e o Congresso também. Isso tem que ficar claro. O Congresso ajudou na Câmara e no Senado os projetos enviados pelo governo. Então, isso aí foi muito importante. Agora, esse ano foi um ano extraordinário, foi um ano excepcional, foi um ano de pandemia. É onde o governo pode gastar 620 bilhões, 700 bilhões de reais para manter, para combater o Covid, que é uma pandemia, né, mundial, global, conseguir ajudar as empresas para preservar os empregos também, o auxílio para que as pessoas tenham que se alimentar, mas pós isso, nós temos que ter um compromisso com o teto fiscal, nós temos que ter um compromisso com o teto de gasto. Nós temos na outra ponta, nós temos os juros hoje a 2%, nós temos inflação controlada, nós temos hoje eu acho que ninguém viu isso, né, até hoje. Assim, nem nossos avós, bisavós, tataravós conseguiu ter no Brasil juros a 2%. Então a economia ela é forte, ela é pujante. Então nós temos agora que acelerar o processo de privatizações. Nós temos que colocar o dinheiro, porque às vezes tem um IPO de empresa e que muitas vezes levanta aí 10 bi, 15 bi, 20 bi, que é muito maior do que o orçamento do Ministério. Isso é o quê? É a empresa pegando o dinheiro, ela vai fazer novas empresas, ela vai abrir mais filiais, ela vai contratar mais gente, ela vai melhorar, vai captar mais empregos. Então, assim, o Brasil tem que também saber que muitas vezes a gente tem que optar por um caminho mais a médio e longo prazo, que é o compromisso fiscal, o compromisso com o teto de gasto, em detrimento de, muitas vezes, um recurso que muita gente tem interesse para fazer uma obra ou extensão de um auxílio. Então, o governo está, sim, focado, independente de qualquer coisa, no compromisso do teto de gasto. Isso aí está muito claro. Bom, ministro, a gente não tem tempo, infelizmente, está acabando o programa, a gente agradece muito o seu tempo, a gente sabe que o tempo de um ministro é raro, né, e o senhor deu pra gente, não é pra gente, né, na verdade, né, ministro, o senhor pôde falar agora com boa parte da população do Rio Grande do Sul e espalhada pelo mundo através da internet também, a gente agradece muito o seu tempo aqui e, obviamente, a gente deseja bom trabalho. Obrigado, Potter, obrigado a Kelly. Muito obrigada. Mas o senhor não vai escapar da pergunta, porque o pessoal quer saber, o senhor sabe se o pato vem para o Rio Grande do Sul. Eu sei que o senhor não é da sua área de atuação, mas os colorados ficam... Manda o presidente do Inter soltar o dinheiro que ele vai. Mas você tá quebrado. Como diz o presidente da República, tá quebrado o Inter também. Não tem de onde tirar. Porque tem os outros países também querendo levar ele, né? Opa! Então, mas eu acho que por ele ficaria no Brasil. Né? A esposa dele está aqui, a família está aqui, mas aí aí você chama o presidente do Inter para entrevista e pede para eles aumentarem o cheque, porque o Grêmio também está conversando, cuidado. O Grêmio? Não, o Grêmio está me dá um nervoso. O senhor viu que eu me engasguei aqui. Eu estou brincando porque somos dois colorados. Ministro, obrigada, viu? Acho muito importante quando alguém do governo, como o senhor, vem aqui explicar para a gente de uma forma como o senhor estava fazendo, né? Muito calma, transparente. Então, bom trabalho ao senhor. Volte sempre à Rádio Gaúcha. Tá bom, valeu. Até logo. Perfeito. Tá aí, ministro das Comunicações, Fábio Faria com a gente aqui. Kelly, a gente tem 1 minuto e meio. Não, temos que fazer intervalo já. Faz intervalo e volta para dar tchau. Tá. Não, digo assim... Vamos intervalo no começo. A gente não tem intervalo no começo? Não, vamos lá. Já intervalo. Voltamos. Vida é chuva, é sol, uma vila, um olá, um retrato, um farol. Que será, que será? Vida é pouco, é plateia, é cadeira vazia, é rotina odisseia, é sair de uma fria, é um sonho tão bom, é
Para nós do Instituto do Câncer Infantil, casa é amor, carinho e acolhida. Por isso, criamos a Casa ICI, para crianças e adolescentes em estágios avançados da doença receberem todo o carinho que eles merecem. A Casa ICI é um lugar para o amor morar. Acesse ici.ong ou ligue 333-18704 e doe o que puder. Uma campanha do Instituto do Câncer Infantil. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar. Repetindo, se esse projeto for votado e aprovado, nós vamos criar um quadro aqui no Gaúcha Atualidade para ler toda semana os nomes dos vereadores, lembrar os contribuintes quem votou a favor de um aumento de 30%. Olha em primeira mão, hein? Atenção, a Câmara de Vereadores está retirando de votação o projeto de aumento salarial. Muito bem. Gaúcha, a fonte da informação. Voltamos, e assim voltamos, quarta-feira, dia 6 de janeiro, 10h55, não temos tempo para mais nada, mas eu tô vendo barulhos de teclado sendo colocados com certa até veemência na casa de Kelly Matos, então eu quero a manchete de GZH depois dessa entrevista com o ministro das Comunicações, Kelly Matos, por favor. Eu achei interessante ele dizendo que não vai tomar vacina, né? Embora a gente saiba, gosto até de fazer a reflexão aqui, que mesmo quem já teve tem que tomar, né? A ideia seria essa. E dizendo que o presidente Bolsonaro está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós teremos um plano, né? Ou a vacinação sendo posta em prática em breve. Foi o que ele disse, respondendo para ti, né? Perguntou logo, ele falou logo. Então é uma boa notícia para a gente celebrar. Vai ter vacina no Brasil logo. Essa é a promessa de um dos ministros, um dos mais importantes, como disse a Kelly, um dos articuladores, né, do meio-campo do presidente Bolsonaro lá em Brasília. Acabou o tempo, não temos mais timeline hoje. Muito obrigado à nossa produção de ouro, Bruno Pancô, Larissa Brito. Hoje quem estava na máquina de áudio é o senhor Polidori. Kelly Matos, obrigado pela parceria por aqui. A gente acaba mais um programa, a gente volta amanhã. Tá, mas o Davi tá em férias, banhando seu corpo no Oceano Atlântico, certo? Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor.